No mês passado eu publiquei aqui no meu perfil um recorte de podcast em que o deputado bolsonarista Abílio Brunini fazia certos comentários sobre sexo com criancinhas de 11 anos. Eu considerei aquele comentário inapropriado, resolvi publicar aqui no meu perfil, sem xingar o deputado, sem atribuir a ele crime. Escrevi um texto de forma respeitosa e o deputado não gostou muito. Ele falou que aquela fala ali trouxe a ele algum tipo de dano moral e resolveu me processar. E quantas mães, quantos pais já não tiveram filho com 13 anos e hoje são pessoas adultas, responsáveis e tocam a vida? Deputado Abílio, definitivamente, se algum tipo de dano foi causado, não foi por culpa da minha publicação. Foi por culpa da sua própria fala. Como que uma criança de 13 anos e uma criança de 11 anos conseguem ter espaço local para poder fazer uma relação sexual onde nem os seus pais não se interessavam no que eles estavam fazendo e ainda dentro da própria casa? Eu não sei se a intenção do deputado era, de alguma forma, intimidar um opositor ou algo do tipo. Mas acontece o seguinte, comigo não vai adiantar, deputado. Eu vou continuar criticando você e vou continuar criticando toda a extrema-direita. Por uma questão muito simples, eu vivo numa democracia. Eu tenho o direito de vir nas minhas redes sociais, obviamente com respeito, sem xingamentos, e dizer que eu não concordo com uma fala sua. Então eu vou fazer o seguinte, já que você não gostou muito da crítica que eu fiz, embora tenha sido uma crítica completamente respeitosa, embora com discordância, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui um trecho do vídeo, um trecho da sua fala, e eu quero me dirigir agora aos pais, às mães, aos familiares, às pessoas que têm crianças em casa. Se vocês vissem um deputado federal fazendo um comentário desse aqui, sobre uma criança da família de vocês, depois da criança ser estuprada, o que vocês diriam sobre esse deputado? Ali foi a mãe falando que a filha foi violentada, onde existia duas crianças que tomaram decisão consensual em relação a isso. O que essas crianças assistiam? O que essas crianças assistiam para saber o que fazer? Aonde que estava o controle dos pais sobre o tipo de conteúdo que essas duas crianças assistiam para poder fazer? Eu vou dar um conselho para você. Peça desculpas para a menina. E peça desculpas para a família da menina. Vai ficar menos feio para você. Até porque muitos cogitam que você virá candidato a prefeito de Cuiabá no ano que vem. E você pode ter certeza que eu e toda a esquerda não vamos esquecer dessa fala que você fez. Se a intenção era de alguma forma intimidar, definitivamente não vai dar certo. Eu farei questão durante as eleições de lembrar essa sua fala e de fazer com que os seus opositores lembrem. Porque a população de Cuiabá precisa saber o que você pensa sobre menininhas de 11 anos. E é isso que vai acontecer. Seja humilde, peça desculpa, diga que você errou. É o melhor caminho a se seguir. E para quem ainda não segue o meu perfil, siga aqui Vinícius Betiol, porque nas próximas semanas eu ainda vou anunciar uma série de medidas judiciais que eu tomarei contra esse deputado. Porque quem está errado, ao meu ver, não sou eu, é ele. E ele vai ter que responder pelas coisas que ele fez. Então sigam aqui porque eu vou trazer novidades para vocês. O presidente pediu para nesses 2 meses que faltam que nós fizéssemos um balanço em reuniões assim como foi feito no primeiro semestre, separando o grupo de ministério. Hoje foi o grupo de infraestrutura, onde cada ministro pôde apresentar tudo aquilo que havia sido planejado no início do ano, o que foi feito, o que está em andamento e o que falta iniciar, projetando já um conjunto de ações que já tem condições de dar ordem de serviço, de iniciar, ou mesmo muitas obras de inaugurar. Agora em dezembro, janeiro, o presidente vai voltar a viajar a partir de dezembro. Assim que ele chegar da COP, ele vai iniciar um roteiro de viagens pelo país para fazer essas inaugurações e lançamentos de obras novas que precisam ser iniciadas. Em seguida, ele fará reuniões com o grupo da área social, aí envolvendo o Ministério da Saúde, Educação e depois das áreas meios. E antes de finalizar o ano,
ele fará, portanto, uma reunião conjunta de todos os ministérios para uma apresentação conjunta para todos, para que todos tenham um domínio pleno, mesmo daquelas áreas que estão mais distantes da sua área temática, para que todos tenham capacidade de apropriar o que o conjunto do governo está fazendo. Então, nessa estratégia, eu queria aqui franquear aqui 3 perguntas para vocês. Estamos aqui acompanhados do ministro Silvio, do ministro Valdez, Pimenta já falou, onde são alguns dos ministros que apresentaram lá as propostas ao presidente da República. Ministro Rui, Manuel Marçal aqui do Jornal Tempo. Hoje, na abertura da reunião ministerial, o presidente Lula pediu para que os ministros gastem, né, ou seja, gastem tudo aquilo que está previsto dentro do orçamento desse ano e não deixe sobrar recurso. E a gente está tendo essa discussão da meta do déficit zero. E o presidente Lula também falou, e aí foi na semana passada, que não quer fazer corte de obras para o ano que vem. Como é que vocês alinharam nessa reunião de hoje essa expectativa para a meta fiscal, mais esses possíveis cortes ou não de investimento? Olha, deixa eu só que eu li alguns artigos, textos da imprensa a partir daquela declaração do presidente, e eu acho que talvez não tenha ficado suficientemente claro, por mais debates que o país tenha feito até aqui, do regramento do arcabouço. Independente da meta, o gasto, o investimento, o total de gasto de investimento mais custeio está dado. Então, são 2 travas que o arcabouço tem. Então, isso já está definido lá, que é um percentual, 70% da receita dos últimos 12 meses contados do meio do ano. Então, não há possibilidade, independente do debate da meta, não há nenhuma possibilidade de aumentar gasto público, nem de investimento, nem de custeio. Isso eu queria deixar muito claro, que eu vi alguns artigos tentando fazer um contraponto entre uma parte do governo que é gastador e outra que é poupador. Não há esse debate, não há essa dicotomia, porque não há nenhuma possibilidade de aumentar o gasto, porque o arcabouço não permite, independente da questão da meta. Eu quero deixar isso claro, porque eu acho que isso passou alguns talvez não tenham compreendido na plenitude o regramento do arcabouço que nós votamos e que nós vamos seguir. E, portanto, não há nenhuma possibilidade de aumentar gasto. O que o presidente disse hoje, o que ele quer é eficiência do gasto público. Se tem uma escola que foi iniciada, um hospital que foi iniciado, ela tem que ser concluída, ela tem que servir à população. E não adianta ficar com o dinheiro no caixa do Ministério e o povo sem escola, sem a saúde, sem a estrada feita. Então tem que ter eficiência na execução. Foi essa a palavra do presidente, o que não tem absolutamente nada a ver com a elevação de gasto público. Quero deixar isso claro, porque o orçamento está dado, o planejamento foi feito, dos investimentos que seriam feitos e não haverá alteração dos investimentos feitos por deliberação de se investir mais, porque o arcabouço está dado e é limitador do gasto público. Diante disso, ministro, pensa então terminar com esse debate e alterar de fato a meta fiscal? Olha, uma coisa assim, um partido? No momento que tiver novidades sobre isso, como o ministro Haddad disse recentemente em sua entrevista, que eu tive a oportunidade de acompanhar, eu queria me somar a ele e só reafirmar que no momento que o governo tiver novidades sobre isso, ele, como ministro da Fazenda, será o primeiro a falar sobre o tema. Então, até lá, nós não falaremos sobre esse tema com a imprensa até que o governo tenha uma posição que será anunciada, divulgada por ele.